Muito bem, vamos estudar a palavra do Senhor. Estamos em Apocalipse, já sabemos que o livro tem uma estrutura, que estamos no seu segundo paralelo dos 7 que ele tem. Já vimos no seu segundo paralelo, que compreende os capítulos 4 a 7. Já vimos a descrição do trono no capítulo 4, o trono do Senhor, evidentemente, nas alturas. Já vimos no capítulo 5 a apresentação do Redentor, o único capaz de tomar ou de receber o livro das mãos daquele que está no trono, o livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, o nosso Senhor Jesus. Já tivemos a oportunidade de acompanhar a adoração dos 4 seres viventes ao Ser Eterno, no capítulo 4. Dos 24 anciãos, a adoração ao Criador, no capítulo 4, o seu último verso, verso 11. Já tivemos chance de observar a adoração da criação ao Ser Eterno no trono e ao Mediador, Jesus Cristo, no capítulo 5. Digno és de receber, e aí temos a adoração, tanto no versículo 9, quanto nos versículos 12 e 13 do capítulo 5. Então entramos no capítulo 6, e dos 4 cavaleiros do Apocalipse, estudamos 3. Sendo que o primeiro cavaleiro do Apocalipse, identificamos pelo estudo da palavra, que não é outro senão o nosso Senhor Jesus. Vimos que as coisas não acontecem numa sequência que demorasse muito para ser completada. Na verdade, uma vez que o Evangelho chega sobre o mundo, e é o Senhor Jesus desferindo as suas setas, mandando o Evangelho para todo o mundo, uma vez chegando o Evangelho, chega a perseguição aos cristãos. E estudamos nos versículos 3 e 4 a respeito do cavaleiro, do cavalo vermelho, que ele, na verdade, trabalha com a perseguição religiosa. E que no versículo 4, a grande espada, na verdade, é uma espada ou uma faca cerimonial. Não está apontando para uma grande espada de combate, mas uma uma faca para sacrificar religiosamente aqueles que se opõem à fé comum do mundo, que é a fé cristã. A fé cristã é a que se opõe à fé comum do mundo. Então aqui nós temos nos versículos 3 e 4 o registro da oposição violenta contra os cristãos ao longo da história. Vimos os versículos 5 e 6 quanto ao cavalo preto, em que estudamos, na verdade, não o problema da fome, mas da escassez de recursos para a aquisição de alimentos. Geralmente se estuda os versos 5 e 6 falando de fome, e a fome é decorrência do problema econômico, e esse problema econômico também decorre da perseguição aos cristãos. Então, tanto o cavalo vermelho e seu cavaleiro, quanto o cavalo preto e seu cavaleiro, são manifestações sob o governo divino da oposição aos crentes, aos redimidos em Cristo Jesus. São provas do Senhor ao seu povo, provas apresentadas no correr de toda a história. E quanto ao cavalo preto, versículos 5 e 6, nós fizemos as relações que há com o capítulo muito marcantemente identificável, capítulo 13, quando nós podemos perceber nos paralelos que no 13 surgem as bestas. E as bestas, meus irmãos, vão obrigar os cristãos a cederem à sua ideologia, cederem ao seu modo de comportar, cederem a estas coisas a fim de terem condições de aquisição de bens, entre eles os alimentos. E nós pudemos estudar sobre isso, e houve uma menção, ainda que superficial, não era tempo de ser mais profundo, quanto ao número da besta. Que agora só refiro, o número da besta é, na verdade,
a influência que nós recebemos da maneira deste mundo ver e viver. E nós devemos resistir em Cristo Jesus a estes ajustes que se oferecem ao cristianismo, para que ao invés de seguirmos a Cristo com fidelidade, façamos isso de alguma maneira mais frouxa, ou até mesmo nos afastemos de Cristo. O número da besta não é código de barras, não é chip, não é vacina. O número da besta é uma maneira de viver assemelhada à corrupção do mundo. Por isso as ações estão voltadas para o mundo. Marca na mão direita, ações. Por isso os pensamentos estão voltados para aquilo que o mundo sugere. Marca na fronte, marca na cabeça. Mas isso vai ser visto com mais cuidado, se Deus assim permitir, no futuro. Então estudamos o cavalo branco com seu cavaleiro, Cristo. Os cavalos vermelho e preto com seus cavaleiros, opressão, agressão contra o cristianismo. E hoje pretendo ver com os irmãos o quarto cavaleiro e seu cavalo. O quarto cavaleiro e seu cavalo que estão descritos nos versículos 7 e 8. Alguém que até aqui tenha acompanhado essa brevíssima revisão, está perdido? Estão localizados, irmãos? Podemos seguir adiante, tranquilos? Capítulo 6, versos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Até aqui apenas por hora. Temos agora então um cavaleiro montado num cavalo que já vem, segundo a descrição do texto, pálido. Alguns vão tratar esse cavalo como de um marrom, de um bege, e vão assim desenvolver o estudo. O nosso irmão Hendrickson vai trabalhar a ideia de ser um cavalo de fato esmilinguido, um cavalo enfraquecido, um cavalo que aponte para o seu cavaleiro, porque no enfraquecimento se aproxima da morte. Essa é a ideia que vem aqui traduzida segundo o intérprete que nós estamos acompanhando no livro Mais Que Vencedores. Vamos seguir o texto de acordo com a sua ordem própria. Quando o cordeiro abriu o quarto selo. Nunca se esqueça, quem tem o domínio sobre a história, não é demais repetir, é o Senhor Todo-Poderoso, Deus. Quem administra a história desde a sua ressurreição dentre os mortos, o Senhor Jesus, a quem toda a autoridade foi dada nos céus e na terra, e recebeu o livro escrito por dentro e por fora, e que lhe abre o selo. Então é o Senhor Jesus quem abre o quarto selo. A história está sob o domínio de Cristo. Ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. Ao pensarmos no quarto ser vivente dizendo: vem, temos feito isso habitualmente. Vamos até o capítulo 4 e olhamos o versículo 7. E vemos ali, no versículo 7, ao final deste, que o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. O que traz à mente do leitor quando pensa numa águia? Alguns vão pensar: nossa, como voa alto. Outros vão pensar: acho que é um urubu. Foi só uma brincadeirinha para a gente relaxar. Mas na verdade o que nós temos que pensar quando passa pela nossa mente a ideia da águia é que é um animal caçador. É uma ave de rapina, a mais importante delas. E esta ave de rapina, poderosa caçadora, voa numa altura em que a sua presa não a identifica.
mas ela enxerga a presa. E ela vem de uma maneira surpreendente sobre a presa. Tanto que aquele que vai ser caçado olha para a direita, olha para a esquerda, olha para os lados todos, procura um inimigo e não o vê. Mas ele vem de cima e caça. E raramente o coelhinho escapa. E por vezes uma serpente é pega. A águia caça o que estiver na sua alça de mira, diante dos seus olhos. A ideia aqui é que a morte vai alcançar aqueles que tiver que alcançar. Ok? Daí então, ser o quarto ser vivente assemelhado à águia. É chamado então pelo quarto ser vivente o quarto cavaleiro e seu cavalo. Então no verso 8 temos: e olhei, e você sabe que João está vendo as coisas tão vividamente, que quando escreve diz: veja você também, veja comigo. E eis um cavalo amarelo pálido, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o cavaleiro Morte, nesses nossos dias, tem assustado enormemente as pessoas. Eu me pergunto como seria se nós estivéssemos vivendo no Vietnã na década de 60. Como seria se nós morássemos no Iraque na década de 90? Como seria se nós morássemos na Síria na década de 10, agora, 2010 em diante? Como seria? E então você pode voltar para trás na história em inúmeros momentos e muitíssimas pessoas poderiam dizer: nossa, o mundo está acabando, a morte está solta, matando a todos que quer. Mas o texto nos mostra que não, ela não mata a todos que quer. Ela mata, na verdade, a morte servindo àquele que tem domínio sobre o livro e abre os seus selos. A morte executa a sua tarefa. E aqui nós vemos no meio do texto que é sobre a terra, sobre a quarta parte da terra, é dito aqui. E não é então sobre toda a terra, é sobre a quarta parte. Pensemos então nos nossos dias, em que alguns dizem que a população mundial já chega em 8 bilhões de pessoas. Qual é a quarta parte de 8 bilhões? 2 bilhões, não é isso mesmo? A morte, então, segundo este texto, teria poder para alcançar esta quarta parte da população. E os outros 6 bilhões morreriam de medo, ficariam trancados em suas casas, achando que é a hora do fim do mundo, sem se darem conta de quem é que governa, quem é que está a serviço. E talvez muitos cristãos estivessem entre estes, morrendo de medo em suas casas, ao invés de saírem para servir a Cristo, atirando as suas flechas de evangelho ao redor do mundo. É apenas uma elucubração. Dentre esta quarta parte, certamente haveria cristãos que morreriam também. Cristãos morrem. Cristãos têm morrido durante toda a história. Alguns que se chamam cristãos morrem querendo continuar vivos, preferindo estar aqui a estar com Cristo. Como isso pode passar pela mente de um cristão verdadeiro? O cristão verdadeiro vive a sua vida no tempo para honrar a Deus, cuidando de si mesmo e do seu próximo. Não é isso que quer dizer amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Então, amando a Deus, cuido de mim e do meu próximo. Logo, não atento contra a minha vida, mas aguardo para ser buscado por Cristo. Mas há cristãos que têm medo de morrer. Há cristãos que querem mais um tempinho de vida aqui para fazerem as coisas que ainda não puderam fazer. Desconfio desses cristãos. Desconfio desses que preferem continuar aqui a estarem com Cristo. Desconfio da fé desses cristãos. Porque sempre haverá morte, e haverá morte desde que houve pecado no mundo.
E a morte só perderá o seu poder sobre o mundo quando, irmãos? Quando o nosso Redentor vier. Então o último inimigo a ser vencido será vencido. Então cantaremos: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Lembram-se disso? Até então temeremos a morte? Não, ansiaremos por Cristo. Se ficarmos aqui é por sua vontade, e enquanto ficarmos aqui testemunhemos de Cristo. Mas estar com Cristo, diz Paulo em Filipenses 1, é infinitamente, incomparavelmente melhor. Cristãos, amamos a Cristo. Então, para que temer a morte? A morte vem, é o quarto cavaleiro. Vem e vai abater a quarta parte do mundo e deixe que os gentios, os incrédulos, os que se perdem, temam a morte. Esses têm que temê-la mesmo, porque depois da sua morte, isto que para eles hoje, segundo Jonathan Edwards, aprendi isso com Wesley, não sei se ele está aí hoje, isto que para eles hoje é o céu, se tornará definitivamente no inferno. Eles que temam a morte, eles que temam o inferno, e no texto que nós temos aqui a palavra inferno, ela tem um significado no grego de Hades. Hades, lugar dos mortos. Lugar dos mortos é a sepultura, irmão. Tá bem? Nós costumamos elocubrar isto demais. Hades é o lugar dos mortos, é onde o morto é colocado. Jesus Cristo foi ao Hades quando morreu, isto é, foi sepultado na rocha. E do Hades veio ao terceiro dia, louvado seja Deus, ressurgiu dos mortos, o nosso Senhor Jesus. Logo, a morte segue o lugar dos mortos, o inferno, o lugar onde os cadáveres são depositados. Pode ser na boca do animal, há cadáveres depositados nas bocas dos animais que os comem. Eles podem ser feras e podem ser bactérias, fungos, que também estão comendo os cadáveres. Vocês sabiam disso? E os degeneram, que fazem com que eles voltem ao pó de onde vieram. Pois bem, este esboço que lhes faço da parte A do versículo 8, espero que esteja claro para você e fazendo você se questionar: eu temo a morte? Há motivos para que eu, que creio em Cristo, e que fui justificado, e que tenho a esperança da vida eterna, há motivos para que eu tema a morte? E então o verso 8 continua e diz que a morte e o inferno, a eles foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra, e já observamos isso. E então vem 4 modos de aplicar a morte: matar a espada, matar pela fome, matar com a mortandade, isto é, com a pestilência, e matar por meio das feras da terra. Isto você vê aí, no meu rodapé aqui tem Ezequiel 14, 21, em que essas mesmas armas do Senhor são utilizadas, são apresentadas como armas para a morte. Vamos olhar para elas? Matar a espada. Matar a espada é a guerra. Veja que matar a espada, a guerra está aqui com o quarto cavaleiro e não com o segundo. O segundo cavaleiro usa o instrumento de corte, a faca cerimonial. Aqui é de guerra. Homens matando homens, cristãos matando cristãos, cristãos matando incrédulos, incrédulos matando cristãos, incrédulos matando-se uns aos outros. Guerra. Pelos motivos justos e injustos que lhes ocorram. Guerra, matar a espada. Quando acontece a guerra, meus irmãos, é legítimo que um povo se proteja.
Alguém pode dizer, não, vamos virar a outra face. Vire a outra face se for você ameaçado de morte. Se a sua família, se a sua nação estiver ameaçada de morte, levante-se e defenda a sua nação, defenda a sua família. Ok? Morte, a guerra justa, a guerra feita para a defesa, para a proteção. Embora muitos se levantem contra o que passo a dizer, estudamos isso recentemente pelo vídeo, quando falamos sobre o amor ao próximo. Talvez alguém aqui tenha assistido aquela aula pelo vídeo. Eu devo preservar-me na medida em que seja necessário para proteger os meus. E devo preservar até mesmo o meu agressor na medida em que seja necessário para preservar os meus. O meu agressor vem tão violentamente contra mim que para fazê-lo parar eu preciso matá-lo para preservar os meus, que ele seja morto. Mas se para parar o meu agressor basta pisar-lhe no pé ou olhar firme nos seus olhos, que isso seja feito. Que não seja feito além do necessário para parar o agressor. A guerra justa cabe para o cristão. Não cabe a guerra injusta. Não cabe para um povo chamado de cristão sair para conquistar outros povos, matando a sua população para ter mais terras e mais poder. Não cabe. Isto é a guerra injusta. Então, todo tipo de imperialismo para dominação é anticristão, ofende a Deus. Estendamos as mãos para auxiliar, mas não para dominar o nosso próximo. Compreendem? Estou falando em português. Guerra, seja na justa, seja na injusta, pessoas morrem. Haverá morte justa, haverá morte injusta, mas será morte na guerra. A morte seguida pelo inferno age produzindo morte na guerra. Estamos caminhando juntos? O cavaleiro do cavalo amarelo, do cavalo pálido. A próxima maneira de matar é pela fome. E como a fome mata, irmão? Nos nossos dias, nós que somos um celeiro para o mundo, temos visto, por causa das barbaridades que se aplicam à sociedade, em nome da saúde, a condenação à morte. E pessoas proibidas de trabalhar veem seus recursos acabar. E como vão comprar comida? E como fica a pessoa que não come? E a fome aperta. E por causa da fome, alguns vão guerrear. Mas outros, por causa da fome, vão permanecer pacíficos. E vão minguar. E vão morrer. Eu já vi fotografias. Fui privado de ver isso pessoalmente. Mas há quem tenha visto isso pessoalmente. Pessoas tão privadas do alimento que você não consegue mais discernir se estão vivas ou se estão mortas. Ficam letárgicas, ficam pele e ossos, ficam opacas. Não tem água no corpo para transpirar. Morrem. Fome. Não pense você que a fome acontece sobre este mundo por causa da piedade dos homens. Acontece por causa do pecado, da maldade dos homens. Só não podemos nos esquecer que este mundo tem dono e soberano, mas que o dono e soberano administra sobre os pecadores juízo, sobre os crentes disciplina, e muitas vezes administra isso por meio da fome. E a morte alcança pessoas com fome. Estou me fazendo entender, irmãos? Cristãos e incrédulos são atingidos por estas armas da morte. A mortandade é o próximo ponto que há aqui.
A mortandade aponta para as doenças, as enfermidades letais. Será que eu preciso falar algo a respeito disso para os nossos dias? Todavia, não está mencionado aqui, mas é conveniente que nós observemos. As enfermidades letais, assim como as feras, assim como a fome, assim como a guerra, elas produzem no coração humano um sentimento que faz com que o homem se dobre a quem quer que seja e lhe apresente uma alternativa para a preservação da sua vida. Alguém está sendo ameaçado de morte com uma espada e é então desafiado. Confessa o pensamento do mundo ou a Cristo? E a pessoa se sente enfraquecida para confessar a Cristo, porque a espada gera medo. E alguns que se chamam de cristãos, numa hora como essa, são capazes de dizer: confesso com o mundo. Alguns, diante da fome, fazem o mesmo. No Brasil, há populações inteiras que são cultivadas para terem fome, a fim de que pacíficas e passivas, diante do mínimo auxílio, sejam adquiridas como escravas daqueles que lhes dão algo para comer, para viver. A pessoa abatida pela fome tem medo de morrer, então alguém lhe oferece um prato de comida e vira Deus para aquela pessoa faminta. O nosso país tem a sua política em vários setores alimentada por este quadro de dominação. Você não tem nada, e não tem nada porque politicamente aquilo foi produzido. Então eu lhe dou algo, e ao lhe dar algo, porque você tem medo de morrer, você passa a me admirar e a me ter como o seu Salvador. E faz tudo que eu lhe disser. Medo produz submissão. Um instrumento para produzir medo é a doença. E nós vivemos dias, irmãos, em que muitos adoecem, é verdade. Desses muitos que adoecem, muitos morrem. Mas se eu lhes disser que morrem 100 a cada 100, você vai morrer de medo. Mas ao conferir de fato que a morte é de 1 ou 2 a cada 100, talvez você tivesse uma noção de realidade melhor e tivesse menos medo. A doença produz medo. E quando ela é anunciada como terrível e irresistível, ela produz terror. E com base nesta força, a população é dominada. E aquele que lhe apresentar um remédio vai ser tratado como o Salvador. E todos se submeterão a ele, assim como fizeram quanto à fome, ou quanto à preservação da vida, quanto à guerra. Percebam que cada um desses fatores é terrível para matar, mas também é tremendamente forte para dominar, fazendo com que as pessoas pensem à semelhança do que a autoridade quer que elas pensem. E isto é meia. Eu não estou aqui divagando apenas, estou dizendo para vocês que nós, quanto mais nos dobrarmos às autoridades anticristãs, mais andaremos marcados pelo número da besta. Eu me faço entender? Nunca se esqueça disso. As piores coisas que aconteçam nesse mundo têm um agente responsável e que será punido por isso diante de Deus, o Deus justo. Mas tem soberanamente o Senhor Todo-Poderoso, que justamente aplica disciplina ao seu povo, juízo aos incrédulos.
Aqui está o texto que foi mencionado há pouco em Ezequiel 14. Assim diz o Senhor Deus: se eu enviar os meus 4 maus juízos, de quem são os maus juízos, segundo o texto de Ezequiel? São do Senhor Deus. Se eu os enviar, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, ele vai aplicar o juízo com seus instrumentos dados para o uso da morte. O Senhor reina. Nós cristãos em geral tendemos a pensar: o Senhor reina, então flores, borboletas e música de ninar. Então, o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. O Senhor aplica o bem e aplica o mal. Ele reina. Não há uma concessão de reino para outro. Ele é o Senhor. Ele administra, inclusive, os nossos inimigos. Ele é o que tem autoridade sobre os céus e a terra. Total autoridade. Cristãos, amadureçam quanto a isso. Então, os 4 cavaleiros. O Rei Jesus no cavalo branco. Glória ao Senhor Jesus. A perseguição religiosa por causa do nome de Cristo no cavalo vermelho. A perseguição com privação social por causa do nome do Senhor Jesus no cavalo preto. E a doença e morte sobre 1/4 da terra no cavalo pálido. Eu termino aqui essa sessão dos 4 cavaleiros.